Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com João 8,32, o nosso projeto de devocionais semanais. A gente ficou um bom tempo aí sem postar nada, tá? A correria do dia a dia aí, a adaptação à filha, então acabamos nos perdendo aí nessa questão. Mas agora a gente está de volta, então, tá? Nossa ideia continua mesmo, postar um vídeo por semana de devocional, para que seja algo assim que possa edificar a sua vida, que você possa compartilhar, que seja a bênção para você e para as pessoas que convivem com você, tá bom? Então a gente vai tentar de novo, né, uma vez por semana estar postando aí um devocional aí na página para abençoar a sua vida. Se por acaso uma semana falhar, você nos perdoe, não nos leve a mal, tá? Às vezes a gente aí acaba se perdendo na correria, tá bom? Mas hoje eu queria falar com você sobre o exemplo de uma menina fantástica, tá? Que tem muito a nos ensinar. Está lá em 2 Reis, capítulo 5. Eu queria ler só o versículo número 2 e 3 com você. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vamos entender um pouco essa história? Tá? Israel teve um combate com a Síria. Tá? E a Síria era um exército muito mais poderoso nessa época, muito mais violento, muito mais forte do que Israel. E Israel foi derrotado. E essas tropas então pegam essa menina, tá? O que era costume na época, as pessoas que eram derrotadas, o país que era derrotado, ele acabava se tornando vassalo, escravo de outra nação. E levam essa menina então para a Síria e a colocam na casa de Naamã, que era o grande comandante do exército da Síria. Muito provavelmente o ataque a Israel foi ordenado por esse rapaz chamado Naamã. Mas o interessante da história é imaginar que a família dessa menina não teve a mesma, entre aspas, sorte que ela. Por quê? Muito provavelmente, como dizem os comentaristas e estudiosos bíblicos, o pai, e se essa menina tinha algum irmão, eles devem ter sido mortos, tá? Porque era o costume em batalha. Além disso, é bem provável de que toda a família dessa moça tenha sido morta, ou se eles tiveram, assim, vamos dizer, uma sorte um pouco melhor, todos eles, tirando os homens, viraram escravos e eram obrigados a servir aqueles que lhes dominaram, não tinham mais direito sobre sua própria vida. E olha que coisa, essa menina vai trabalhar justamente na casa do homem responsável por toda a desgraça da sua vida. E como o mundo dá voltas, já diriam alguns, esse sujeito, esse grande comandante militar, esse grande homem da Síria fica doente. E não é qualquer doença, ele pega a lepra. E nós precisamos entender que a lepra naquela época é como se fosse hoje para nós, infelizmente, um câncer muito agressivo. Não tinha cura, não tinha o que ser feito. Naamã, então, pega essa doença. E era uma doença terrível, porque ela ia matando aos poucos. A cartilagem do corpo, tipo orelhas, nariz, eles iam apodrecendo e iam caindo. Era uma coisa terrível de se ver. E essa menina, então, na casa desse homem, começa a ver essa situação. Começa a ver a doença daquele que foi responsável por toda a sua desgraça. E aqui que está o grande exemplo dessa menina. Se fôssemos nós, talvez, no lugar dela, nós teríamos prazer em ver a desgraça daquele que nos causou dano. Nós até, muitas vezes, dentro de nós, talvez diríamos assim, bem feito. É a justiça de Deus, porque esse miserável acabou com a minha vida. Mas essa menina, ela nos dá o exemplo do que é ter um coração cheio da presença de Deus. Quando nós temos um coração cheio da presença de Deus, nós exercemos misericórdia e graça. Quando nós temos um coração cheio da presença de Deus, nós amamos as pessoas, até mesmo aquelas que tanto nos maltratam. Essa menina é o exemplo vivo do que Jesus nos falou lá em Mateus capítulo 5, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Não é fácil de fazer, irmãos. Eu gostaria muito de saber o nome dessa menina. Eu gostaria muito de conhecê-la pessoalmente, porque essa menina me mostra que quando o meu coração está na presença de Deus, nada nesse mundo pode me afetar ao ponto de querer me destruir. Ainda que tudo ao meu redor seja desgraça,
o meu coração está em paz. Não pelo que acontece ao meu redor, mas pelo Deus a quem eu sirvo. Essa menina nos ensina que nós podemos amar a todos, independente do que fazem conosco. Essa menina nos ensina que quando a presença de Deus está em nós, nós temos paz. Essa menina nos ensina que quando nós, servos de Deus, abrimos a nossa boca, é para abençoar, é para edificar a vida dos outros. Essa menina me ensina que eu, como cristão, posso ser melhor do que eu tenho sido. Essa menina nos ensina que nós podemos melhorar. Que todos nós possamos olhar, por exemplo, dessa menina anônima, sem nome, mas uma grande serva de Deus, e aprender que com o Senhor, junto com Deus, o nosso coração pode ter paz, mesmo em meio às mais terríveis crises, e que nós olhamos para os outros e amamos, não porque eles merecem, mas porque a palavra de Deus, a presença de Deus está em nós. Deus abençoe sua vida, meu amigo, que você tenha uma semana maravilhosa e que a presença do Espírito esteja com você. Um grande beijão para você. Abraço, valeu!